Olha aí, vamos então agora fazer um exemplo prático sobre todos esses procedimentos calculando a DFC pelo método direto. Vejam agora, a partir do balanço patrimonial e da demonstração dos resultados da empresa aprovada limitada, elabore a demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto. Geralmente, nós vamos ter aí o balanço e a DRE para apresentar a DFC. Claro que nas questões pode ser que não tenha tantas informações assim. Nós temos aí o balanço da empresa, a DRE da empresa em 20x2, aqui 20x1 e 20x2. Ele diz que houve um aumento de empréstimos de longo prazo, que 2.000 refere-se a juros, despesas financeiras que não foram pagas no ano, e 8.000 refere-se a novos empréstimos. Ele diz que o aumento do capital social foi integralizado pelos sócios em dinheiro. E aí, nós vamos fazer a resolução da DFC pelo método aí direto. Lembrando, caixa e bancos correspondem ao quê? A variação das disponibilidades de caixa aí, equivalentes de caixa. E vejam que esse montante aí, dessa variação, ele vai ser de quanto? Então, variação das disponibilidades. Eu pegar o saldo final, que daria aqui, ó. Opa! Aqui é ativo circulante, né? Daria aqui 20.800 menos 20.000. Menos 20.000. Que isso vai dar 800. Então, que nós vamos achar isso daqui em forma de estrutura da DFC. Esse é o passo que a gente vai fazer. Lembrando que isso daqui vai ser apresentado em 3 fluxos: operacional, de financiamento, investimento, e de financiamento. Pronto. Bom demais. E aí lembrar que aqui eu vou ter contas ligadas ao fluxo operacional. Tranquilo? No ativo não circulante, eu tenho contas ligadas ao fluxo de caixa de investimento, só para a gente já avaliar. Eu vou ter ali no passivo circulante, aqui fluxo de caixa operacional. Lembrando que aqui a própria variação não pertence a nenhum fluxo. Eu tenho aqui que as reservas de lucros não impactam a DFC, porque vem ali do próprio lucro. E eu tenho aqui que capital social e empréstimos pertence ao fluxo de caixa de financiamento. E aí nós vamos encontrar quanto foi o pagamento de duplicados receber, quanto foi o pagamento de fornecedores, quanto foi o pagamento de salários e assim por diante. Iniciando da seguinte forma, tá, pessoal? Ó, só para você entender, eu vou colocar aqui embaixo que quando eu for analisar a conta duplicadas a receber, e assim vai ser para todas as outras contas pelo método direto do fluxo operacional, eu vou pegar o saldo inicial da conta, mais, deixa eu colocar mais para cá, saldo inicial da conta, mais entradas, menos saídas, é igual ao saldo final da conta. Por exemplo, duplicatas a receber, que é uma conta que a gente vai analisar inicialmente, o que é que nós vamos ter aqui? Nós temos o saldo inicial da conta, porque ela tem natureza devedora. Aí as entradas serão as vendas
a prazo. São as entradas da conta. Quando eu digo entradas da conta, as entradas da conta é aumentar o saldo da conta. Beleza. Se eu tiver recebimentos, eu vou diminuir o saldo da conta. Eu vou ter saídas das contas. Tá? No caso da conta duplicados receber. Ou então, baixa de crédito incobrável. Isso daqui são saídas da conta. E aí, geralmente é mais recebimento, eu vou ter um saldo final da conta. Então, vejam, e isso vale para toda conta. Se a conta é do ativo natureza devedora, eu vou ter o saldo inicial da conta, as entradas da conta eu debitando, as saídas da conta eu acreditando e eu tenho um saldo final. Se fosse uma conta de natureza credora, as entradas seriam crédito e as saídas seriam débitos. Por quê? Porque eu tenho um saldo no início de 20x2, que é o final de 20x1 de 8 mil, e o valor de duplicados a receber passou para 15 mil. E aí, quanto eu recebi de duplicatas durante o período de x2? É isso que nós vamos calcular a partir de agora, tá? Começando, claro, aí, pelo método detalhado, para você entender os passo a passo. Tranquilo. Então, vamos colocar aqui. Eu vou calcular agora o fluxo de caixa operacional. Pronto. Então, eu vou colocar aqui a conta. Vejam. Vou colocar aqui a conta duplicatas a receber. Qual o saldo inicial dessa conta? O saldo inicial dessa conta, ele é conforme o nosso balanço patrimonial, 8 mil. Tá aqui, ó. Saldo inicial, 8 mil. Saldo final, 15. Aqui eu tenho uma receita. A receita são as vendas a prazo. Para isso, nós vamos supor que tudo que foi vendido foi a prazo. E isso independe. Porque que mesmo a parcela tenha vendido à vista, no final, analisando a conta de valores a receber, no caso duplicados a receber, eu vou ter o valor líquido recebido no período. Pronto, Felipe, vamos lá. Então eu tenho aí as vendas de 50 mil e o meu saldo final ele é 15 mil. Então, para eu chegar a isso, eu tive aqui recebimentos. Olha aqui. E quanto foi esses meus recebimentos, Felipe? Olha, se eu fizer o cálculo aqui, eu pegar 8 mais 50 menos recebimentos é igual a 15 mil. É utilizar a fórmula, ó, saldo inicial mais entradas menos saída mais saldo final da conta. Vejam que dá a mesma coisa, ó, saldo inicial da conta. Eu posso fazer no razonete ou pela fórmula, não faça dos dois. 8 mil mais entradas na conta, que são as vendas. Isso é 50 mil, menos as saídas, que são os recebimentos, X, eu vou ter o saldo final da conta, que é de 15 mil. Os dois chegam no mesmo resultado. Ou seja, quando eu pegar 8 mais 50 mil menos recebimentos, que é X, é igual a 15 mil. 5 mais 8 vai dar 58 mil. Menos 15 mil vem para cá. Vai ser igual, passo para o outro lado, X. Então, X é igual a 43 mil. Então, os recebimentos de clientes, eles são de 43 mil. E é isso que a gente vai ter. Outra forma mais rápida seria o quê, Felipe? Olha,
Vejam, aqui eu fiz detalhado. Você pode utilizar a fórmula ou você pode utilizar o razonete. Mas tem algo bem mais fácil. Vejam. Felipe, se eu tenho 8.000 de valor a receber no início do ano, aí eu vendo a prazo 50, eu tenho a receber 8 mais 50, 58. Se no final do período eu só falto receber 15, é porque eu recebi a diferença de 58 menos 15, que dá 43. É como se você tivesse 1 a receber, você vendeu mais de 2, a prazo tem 3, mas você só tem a receber 1. Então é porque você recebeu 2. Entenderam? Então, quando eu quiser achar o valor de recebimento de cliente e duplicados receber, eu pego o saldo inicial, mais as vendas, menos o saldo final, eu vou ter o valor do recebimento. Você já tem que pensar assim. Pronto. Tranquilo. Vamos para o segundo caso que a gente vai calcular. Quem é, Felipe? Vamos calcular o pagamento de fornecedores. Como é que eu acho o pagamento de fornecedores? Aí que eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa. Felipe, eu vou seguindo a ordem aqui, olha. Eu tenho aqui duplicados. Agora eu vou analisar estoque. Só que estoque não há impacto em caixa. Na verdade, o que há impacto em caixa é pagamento de fornecedores, porque estoque eu tenho compras a prazo. Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar estoques mais fornecedores para verificar quanto foi o pagamento de fornecedores. Para eu encontrar as compras líquidas, eu utilizo a fórmula CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Quem é o CMV? Ele é 28.000. Ele é igual ao estoque inicial, que é de quanto? De 20.000. O estoque final é 18. 20.000 mais compras líquidas menos o estoque final de 18.000. Pronto. Quando eu fizer aqui trocar de lado, vai ficar 20 menos 18. Compras líquidas mais 2.000 é igual a 28. Compras líquidas vai ser 28.000 menos 2.000, que isso vai dar 26.000. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a conta. Eu vou pegar aqui e colocar qual é o meu pagamento de fornecedores. Aí eu vou utilizar da mesma forma aquela nossa fórmula. Pagamento de fornecedores. Olha, só que aqui eu tenho uma conta de natureza credora. Então o saldo inicial, 20.000, é o saldo inicial. Olha aqui, 20.000. Mais as compras que foram de 26, aí eu vou supor que tudo foi a prazo. Eu quero saber os pagamentos. E aí, qual é o meu saldo final? Ele é de 27.000. Então, eu vou colocar aqui 27.000. Pronto. Ou eu poderia utilizar a fórmula saldo inicial, 20, mais entrada, que seria compra 26, menos pagamentos, vai dar igual ao saldo final da conta, 27. Pronto. Aqui basta utilizar agora a fórmula. Agora eu tenho que olhar 20 mais 26 menos pagamentos, isso é igual a 27.000. Quando eu fizer isso daqui, vai passar para o outro lado, vai ficar 46.000 menos 27 é igual a pagamentos. Os pagamentos, eles serão iguais a 19.000. Tranquilo? Lembrando que saldo inicial da conta é uma dívida, é credor, mais compras a prazo, que são as entradas, menos pagamento, que são as saídas, diminui o saldo. Eu vou ter aí o valor de pagamentos de fornecedores.
ok? O valor de pagamento de fornecedores. Eu poderia encontrar esse saldo de que forma, Felipe? Olha, eu poderia encontrar, conforme eu falei, utilizando a fórmula, tá? Só para você ver, ó. Saldo inicial da conta. Ele é 20. Como é uma conta de natureza credora, as entradas são os créditos. No caso aqui, as compras de 26 mil. Menos as saídas, que são aqui os pagamentos, que eu vou chamar de X, porque a conta fornecedores, ela diminui de saldo, ou seja, as saídas da conta são correspondentes a pagamentos. Eu vou ter aqui o saldo final da conta. Combinado? No valor de 27 mil. Pronto. Então, 20 mil mais 26 mil menos X é igual a 27. Fazendo os cálculos, eu vou ter que X é o pagamento de fornecedores no valor de 27 mil. Pronto. Então, verifique que eu já fiz análise das contas duplicadas a receber, estoques com fornecedores, falta só salários a pagar. Claro. Felipe, eu quero fazer método rápido, método Felipe. Bastava eu lembrar, olha, o CMV não tem como. Eu tenho que achar pela forma. CMV igual a estoque inicial, mais compras líquidas menos estoque final. Aí eu encontrei as compras líquidas, que é de, conforme nós vimos aqui, o valor de 26. Então vejam, se eu tenho a pagar 20, eu comprei mais 26, eu estou devendo 46. Só que falta eu pagar 27. Então eu paguei 46 menos 27, que dá 19 mil. Então aqui o nosso gabarito, o nosso cálculo é pagamento de 19 mil. E aí para fechar, eu vou fazer detalhado, mas salários a pagar seria bem tranquilo se eu utilizasse a fórmula de forma mais rápida. Basicamente, se você olhar, qual é o pagamento de salários? Eu vou pegar 8 mil, olha aqui, 8 mil que eu devo, mais a despesa, eu vou supor que toda não foi paga, então eu coloco aqui despesa de salários, né? Eu suponho aqui que não foi paga, então eu coloco aqui, esse lançamento seria debita despesas de salários e credita salários a pagar. Pronto. Então, eu tenho aqui mais 10.500. Estamos devendo 18.500. Se falta pagar 5 mil, então foi pago aqui, ó, 13.500. Pronto. Então eu já tenho aqui o valor do pagamento de salários da empresa. É isso que a gente tem. Fazendo aqui em forma de razonete, só para você revisar, eu poderia utilizar saldo inicial da conta, 8 mil, mais entradas, ou seja, apropriação da despesa, 10.500, menos pagamento de salário, que é saída, porque é conta credora, eu tenho um saldo final de 5 mil. Fazendo a fórmula, daria 13.500. Outra forma seria pegar a conta, ó, razonete, salários a pagar, 8 mil, saldo inicial, 10.500 seria a apropriação da despesa,
Pronto, eu tenho aqui pagamento de salários, porque eu debito o pagamento, eu debito a conta de salários a pagar quando há pagamento, e o saldo final é 5 mil. Então, quando eu fizer esse procedimento, isso daí vai dar quanto, Felipe? Aí eu fazendo os cálculos, 8 mais 10.500, menos pagamento de salários, vai ser igual a 5 mil. Então, 18.500 menos 5 mil é igual aqui a pagamento de salários. Então, o pagamento de salários será igual a 13.500. Beleza? Então, aprenda. Ou utiliza o razonete, né? Ou então utiliza ali aquela forma, saldo inicial da conta, mais entradas, menos saída, é igual ao saldo final. Lembrando que as entradas na conta de natureza credora vão ser créditos, as saídas vão ser débitos. Vai depender se é recebimento ou pagamento. E mais fácil ainda seria você olhar aquele método turbo. Aí eu pego o saldo inicial, mais, por exemplo, as vendas a prazo, menos o saldo final. Eu tenho os recebimentos de clientes. Já pagamento de fornecedores ou pagamento de salários, eu tenho um saldo inicial, mais as compras ou mais a apropriação da despesa, menos o saldo final. Isso vale, assim, para todas as contas também de passivo. E aí eu vou levar para onde? Tudo isso pertence ao fluxo operacional. Eu já fiz aqui, tá? Para facilitar a nossa vida. Lembrando, Felipe, na DRE, o que é que eu posso ter aí de despesa ou não? Que a gente vai ter o seguinte, pessoal, olha, na verdade, vendas, isso é do fluxo de caixa operacional, e se não tem nenhuma informação de, por exemplo, alguma conta a pagar, é porque tudo foi pago, tá certo? Isso daqui foi pago. Esse daqui nós já vimos que tem que considerar assim. Depreciação, em tese, ela não entra na DFC, a despesa, porque eu debito despesa e credito depreciação acumulada. Despesa financeira não impacta a DFC nesse período, porque ele me disse aqui, ó, que os juros não foram pagos, né? As despesas não foram pagas. Pronto. Então não impacta a DFC neste período. Eu debito aqui, por exemplo, uma despesa e credito o empréstimo, porque eu não tenho juros a pagar, está dentro do empréstimo. Resultado positivo de equivalência patrimonial, isso daqui também não impacta a DFC. Tá certo? Porque esse lançamento nós já estudamos, debita investimentos e credita receita de equivalência patrimonial. E o imposto de renda é do fluxo de caixa operacional. Como não há imposto de renda a pagar, subitentes que foram pagos. Então, diante disso, eu vou ter como fluxo operacional pagamento da despesa de venda, 6 mil, pagamento do imposto de renda, 3.500, recebimento de clientes ou duplicados receber 43 mil, pagamento de fornecedores, 19 mil e pagamento de salários, 13.500. Então, o meu fluxo de caixa operacional pelo método direto, tá aqui eu estou apresentando a DFC, ele vai ser recebimentos, 43 mil, menos pagamento de fornecedores, 19 mil, menos pagamento de salários, 13.500, menos pagamento de despesas de venda, 6 mil, menos pagamento de impostos, 3.500. Eu vou ter um caixa gerado, porque é positivo, no valor de R$1.000. Eu tenho aqui esse montante. Pronto. Bom demais. Tá certo? Eu tenho aí esse montante. Beleza. Tranquilo. Agora nós vamos ter que calcular o quê? Os outros fluxos. Eu já trouxe aqui a resposta, mas nós vamos calcular aqui cada fluxo.
Começando agora pelo quê? Depois eu vou calcular o de investimentos. Olha aqui. Fluxo de investimento. Então aqui eu vou calcular o fluxo de caixa de investimento. Pronto. Pessoal, é bem tranquilo. Por exemplo, aqui, olha. Patentes não mudou, então não faz nada. Equipamentos é bem fácil. Como tem depreciação e depreciação não há impacto de caixa, se ele aumentou de saldo é porque houve compra de equipamentos. Então aqui em tese, nós tivemos uma compra de equipamentos. E se ele não fala nada sobre itens que foi à vista, no montante de 25.200 menos 18.000, isso vai dar 0,02. Aqui não dá para diminuir, fica 1. Aqui fica 15. 15 menos 8 dá 7. 7.200. Como é compra, ocorreu aqui um pagamento. Pronto. Então eu já fiz análise de duas contas. Essa não há impacto, porque foi 0, essa também não há impacto. Agora, participações em empresas. Olha, o mais natural é que as participações em empresas, se elas aumentaram de 10 para 18, é porque ele comprou. Se diminui, geralmente ele vende. Ah, Felipe, entendi. Então, quer dizer que ele comprou 8. Porém, você tem que tomar cuidado se há algum lançamento no resultado que pode ter impactado essa conta. E aqui vejam que eu tenho resultado positivo de equivalência patrimonial. Então, aquele investimento é um investimento permanente, avaliado pelo método de equivalência patrimonial, e uma parte do valor que aumentou foi decorrente desse resultado positivo, onde ele debita a conta investimentos. E essa conta investimentos é participações em empresas. Então, como é que eu vou fazer, Felipe? Vamos lá. Verificar quanto ele comprou ou se ele fez foi vender. Então, eu vou colocar aqui participação em empresas. Pronto. Eu tenho um saldo inicial de 10.000 e eu tenho um saldo final de 18.000. Só que eu debitei essa conta em 2.000 pelo resultado positivo de equivalência patrimonial. Então eu tive aqui 2.000 do resultado positivo de equivalência patrimonial. Então ainda falta aumentar o que vamos chamar de compras. Então quando eu pegar 10.000 mais 2.000 mais compras, isso é igual a 18.000. Então as compras de participações em empresas serão de 18.000 menos 12.000, 10 menos 2, 10 mais 2, que isso vai dar 6.000. Pronto, então as minhas compras elas foram de 6.000. É isso que a gente tem aí em relação a esse procedimento. Claro, Felipe, toda vez que eu tiver uma participação societária, e claro, os outros casos podem mudar, que aumentou de saldo e eu tenho participação e eu tenho um resultado lá no meu resultado, eu vou pegar o saldo final, menos o saldo inicial, menos o resultado positivo de equivalência patrimonial. Se for negativo, aí eu vou somar o valor. Entenderam? Porque aí eu teria um aumento das minhas compras para compensar esse resultado negativo que vai ter impacto em diminuir o saldo de investimentos. Pronto, então eu tive compra de equipamentos de 7.200 e compras de participações em empresa de 6.000. Eu vou ter aqui fluxo de caixa de investimento, menos pagamento pela aquisição de participações societárias, menos a compra à vista de equipamentos. Eu tenho caixa consumido, porque é negativo, das atividades de investimento, 13.200. Esse é o nosso valor. Por fim, nós vamos fazer o fluxo de caixa de financiamento, que basicamente eu tenho uma conta de empréstimos e a conta de capital social.
A de capital social, pessoal, é bem tranquilo. Ele passou de 12 para 17 e ele falou que foi em dinheiro. Então, eu tive aqui, olha aqui, nós tivemos uma integralização de capital social em dinheiro no valor de 17 mil menos 12 mil. Isso é igual a 5 mil. Pronto. Mas eu tenho também a conta empréstimos, que eu vou analisar. Olha aqui. Então, a minha conta empréstimos, eu vou colocar aqui ela tinha um saldo inicial de 25 e passou para 35. Opa! Então, eu tenho aqui 25 e ela passou para 35. Aí você olha logo assim e diz, opa, Felipe, vamos ver. Se ele passou e aumentou, é porque ele recebeu dinheiro de novos empréstimos, então aumento 10 mil. Sim, mas tome cuidado com as despesas não pagas. Por quê? Porque se a despesa de juros não foi paga, ele não tem a conta juros a pagar. Porque se tivesse a conta aqui juros a pagar, ele teria feito separado. Como não tem, ele juntou o principal mais os juros do empréstimo. Então ele debitou despesa, creditou empréstimo. Então eu tive que colocar aqui, ó, 2 mil de juros. E aí, o Y vai ser os novos empréstimos. Então, eu vou pegar 25 mil mais 2 mil mais Y é igual a 35 mil. Y vai ser 35 mil menos 27. Y é igual a 8 mil, que seria novos empréstimos. Vejam que nos dois casos, a empresa está aumentando o seu fluxo de financiamento, porque ela recebeu dinheiro da integralização, ou então ela recebeu dinheiro de novos empréstimos. Pronto. Então, claro, Felipe, uma fórmula rápida. Se eu tenho um aumento do saldo de empréstimos, novos empréstimos é o saldo final menos o saldo inicial, menos as despesas financeiras não pagas, caso não tenha uma conta específica de juros a pagar. E aí eu tenho aqui fluxo de caixa das atividades de financiamento, mais 5 mil da integralização em dinheiro, se não fosse em dinheiro não vinha, mais novos empréstimos de 8 mil, eu tenho caixa gerado das atividades de financiamento no valor de 13 mil. E aí, com isso, eu tenho uma variação de caixa equivalente de caixa, que seria 1.000 da atividade operacional, menos 13.200 da atividade de investimento, mais 13 mil da atividade de financiamento. Quando eu pegar 1.000 menos 13.200 mais 13 mil, isso vai dar 800. E vejam que é a própria variação que a gente calculou. Só que aqui, ó, variação. Só que aqui eu consegui demonstrar que os fluxos operacionais, eles geraram caixa, o fluxo de investimento consumiu caixa e o fluxo de financiamento, ele gerou caixa. E claro, quando eu pegar o saldo inicial das contas caixa e bancos, 20 mil, eu vou ter o saldo final de 20.800. Claro que aqui eu trouxe como se apresenta uma DFC na sua essência na prática, mas para fins de prova nós vamos buscar chegar ao resultado. Pode ser que ele peça o fluxo de caixa operacional, de investimento ou de financiamento, mas pode ser que ele peça apenas um desses fluxos. E aí nós vamos atrás dele. Combinado? Então, encerramos aqui a nossa aula, mas tem muito mais. Vamos cada vez mais aprofundar o nosso estudo em DFC.